Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Igreja Açores. Hoje abordaremos as jornadas do Instituto Católico de Cultura que tiveram lugar nos dias 16 e 17 em Ponta Delgada e hoje o nosso convidado especial será António Bagão Félix. Vai querer ficar desse lado nos próximos minutos. O Instituto Católico de Cultura promoveu nos dias 16 e 17 de janeiro umas jornadas sobre economia e sociedade, que contaram com a participação de António Bagão Félix e de Piedade Lalanda, numa mesa redonda moderada por Maria do Céu Patrão Neves. A mesa redonda teve lugar no Centro Pastoral Pio XII, na passada quinta-feira à noite. A importância de tomar consciência da realidade açoriana foi o tema basilar da intervenção de Piedade Lalanda. Não ser indiferente às dificuldades, aos problemas e também não considerar que são problemas dos outros. Para isso é fundamental conhecer os dados e dissociar o crescimento económico que existe, que há um conjunto de indicadores que são favoráveis, nomeadamente ao nível do aumento da riqueza ou ao nível da taxa de emprego, particularmente a taxa de atividade feminina, a taxa de emprego feminina, e portanto que nos dão uma evolução positiva, dissociar este crescimento económico do desenvolvimento socioeconómico, ou do desenvolvimento social. E a este nível nós temos que abordar os recursos que estão disponíveis, o acesso a esses recursos e, sobretudo, a distribuição da riqueza. E, infelizmente, os números o que nos dizem em relação aos Açores é que há uma evolução negativa em alguns indicadores. Selecionei 3, a esperança média de vida, que é 3 anos mais baixa nos Açores, a violência doméstica, que é a região com maior taxa de ocorrências por 1000 habitantes, e a taxa de risco de pobreza, que é o dobro, praticamente o dobro da taxa a nível nacional. A diretora do Serviço Diocesano da Pastoral Social lamenta que os dados não estejam especificados no Serviço Regional de Estatística. Se nós formos ao Serviço Regional de Estatística procurar dados concretos sobre esta realidade da pobreza, particularmente por ilha, por concelho ou por freguesia, é uma plataforma que não nos dá informação sobre esta realidade. E, sem dúvida, a primeira coisa que nós temos que fazer é assumir os problemas que a nossa região sofre, nomeadamente o caso da pobreza, que é um sinal de alerta e, enquanto católicos e cristãos, nós não podemos ser indiferentes a essa realidade. Portanto, não faz sentido que haja um aumento da riqueza nos Açores e, ao mesmo tempo, haja um aumento da taxa de risco de pobreza e também não faz sentido que haja uma desigualdade, porque é essa a grande questão que se coloca, é que a riqueza nos Açores, ao aumentar, não está distribuída de forma equitativa, não está distribuída de forma justa, porque há um indicador que é o coeficiente de Gini, ou o índice de Gini, que mede exatamente esta concentração da riqueza e também aí os Açores são a região do país onde há uma maior desigualdade na distribuição da riqueza. Os que mais rendimento têm 7 vezes mais rendimento dos que menos rendimentos têm. Para a socióloga é preciso intervir no aumento dos rendimentos e na solidariedade ao outro. Não apenas aumentando o rendimento das famílias, nomeadamente a medida do rendimento social de inserção, mas sobretudo aumentando e reforçando a solidariedade ao outro. No universo das empresas, por exemplo, a atenção ao absentismo laboral, que muitas vezes está associado a dificuldades estruturais das famílias, dos trabalhadores, a questão da ausência dos pais com crianças em idades pequenas, em que as empresas muitas vezes desvalorizam a intenção dos homens de quererem também partilhar essas tarefas, a atenção à solidariedade no contexto das escolas, particularmente em relação à questão do insucesso e do abandono escolar, porque há muitos jovens que não o fazem, não abandonam a escola por questões meramente de incapacidade cognitiva, mas por dificuldades de natureza social. E também a solidariedade nas próprias famílias, na promoção da individualidade, na promoção da igualdade de oportunidades, nomeadamente no acesso à educação. Nós ainda temos um modelo desigual para rapazes e raparigas no que toca à continuidade dos estudos e quando se analisa a questão do abandono escolar, ele é essencialmente masculino. Por sua vez, António Bagão Félix, economista, veio a Ponta Delgada defender que uma economia que não tenha a dignidade da pessoa humana no centro não serve. O desafio de termos uma economia
seja humana, ou seja, uma economia ao serviço da pessoa, ao serviço das comunidades. Porque a economia é um meio, não é um fim. E o que é certo é que hoje, cada vez mais, com os avanços tecnológicos realmente poderosíssimos e importantíssimos, acontece que os próprios meios tendem-se a transformar em fins. Ou seja, a técnica, que é um instrumento, ou que deve ser um instrumento ao serviço das pessoas, está ela própria a transformar-se como uma finalidade. António Bagão Félix é o convidado deste Igreja Açores. Poderá escutar a entrevista na íntegra na segunda parte deste programa. A equipa diocesana do curso de preparação para o matrimónio vai participar nos 60 anos do CPM em Portugal, data que coincide com os 50 anos de peregrinações nacionais. A 50ª peregrinação acontece nos dias 7 e 8 de março em Fátima. A equipa diocesana do CPM já está a preparar as efemérides há largos meses. Ao longo desses meses e a desafios da direção nacional, mensalmente tem havido questões que nos façam pensar um bocado e fortalecer momentos de equipa para que possamos, com base na Carta Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa, que é a base centrada do encontro, propriamente dito, que o tema é a alegria do amor do matrimónio cristão, tem havido, uma conjunta de caminhada em que todos os meses temos um tema com base na Carta Pastoral para debatermos e refletirmos e irmos interiormente preparados para este encontro e este momento de reflexão. Sara Dias, membro da equipa diocesana do CPM, garante que a peregrinação é aberta a toda a comunidade. Dirigido numa primeira mão a todos os casais CPM, os seus assistentes, os diretores espirituais. Já temos confirmação, a equipa diocesana, que é coincidente com a equipa de CPM de Rádio Peixe, vai estar presente na sua larga maioria. Já temos confirmação também de um casal do Pico da Pedra, que também vai nos acompanhar nesta ida, este encontro, e já contamos também com a presença de 2 assistentes, o nosso assistente do CPM diocesano, o Padre Vítor Medeiros, e também o nosso assistente da nossa equipa de Rabo de Peixe, que é o Padre José Cláudio Silva. O curso de preparação para o matrimónio está, para Sara Dias, de boa saúde na Diocese. Apesar da nossa dispersão geográfica, porque estamos dispersos por 9 ilhas e em certas ilhas acaba por até não haver sentido ter uma equipa propriamente formada, acabamos por estar bem formados e bem estruturados no contexto global da região. Claro que existe uma preocupação constante, quer da Direção Nacional, como de nós, equipa diocesana, na renovação das equipas. Graças a Deus, a nossa equipa, a equipa diocesana, é uma equipa com idades médias bastante jovens, o que acaba por também ser um instrumento facilitador à motivação da entrada de casais mais jovens em outras equipas e acabar por envolver uma camada mais jovem na formação e nos encontros de CPM. O CPM tem como objetivos a reflexão, o diálogo e orientação para temas ligados à vida a dois, com base em testemunhos de participantes e com orientações de um assistente espiritual. De 18 a 25 de janeiro, o mundo assinala a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Este ano vai lembrar os migrantes mortos no Mediterrâneo. Inserido nesta semana, o Movimento dos Focolares dos Açores vai promover um encontro em Ponta Delgada, a 26 de janeiro, no Salão Paroquial de São José, que une a Igreja Católica à Presbiteriana. Queremos, com este tempo que vamos passar juntos, mostrar que testemunhar uma única fé. Portanto, pela capacidade de acolhimento aos que não são católicos, são cristãos
igrejas, portanto, e alimentar a comunhão entre os cristãos. A experiência que nós temos feito, mantêm-se conosco os irmãos da Igreja Presbiteriana. Tanto que pela Igreja Católica estará presente o Padre David Barcelos e, à semelhança dos anos anteriores, quer o pastor da Igreja Presbiteriana, o pastor Carlos Rosa, quer o Padre David Barcelos, farão a partilha da palavra. Maria José Amaral, do Movimento dos Focolares dos Açores, adianta que os materiais de trabalho para os cristãos de todo o mundo foram preparados pelas igrejas cristãs em Malta e Gozo. A passagem bíblica escolhida para o encontro deste ano é do livro dos Atos dos Apóstolos sobre o naufrágio de São Paulo em Malta, a caminho de Roma, e sobre o acolhimento dos locais como exemplo. O movimento dos Focolares é composto nos Açores por uma pequena comunidade, mas no seu conceito pretende acolher todos os cristãos. Somos uma pequena comunidade, estamos ligados a um Focolar do continente, portanto este ano em Faro, mas temos pessoas que vivem a espiritualidade da unidade, portanto, quem é casado, quem não é casado, quem é jovem, quem é sacerdote, quem é religioso, e mantemos a unidade, portanto, pela vida de uma frase do Evangelho que é mensal e que é para ser posta em prática. Encontramos-nos com alguma frequência e procuramos construir a presença de Jesus no meio entre nós, pelo amor recíproco. O encontro do dia 26 de janeiro é aberto a toda a comunidade cristã e acontece pelas 15h30 no Salão Paroquial de São José. O nosso convidado do Igreja Açores desta semana é António Bagão Félix. Está nos Açores como convidado das jornadas formativas do Instituto Católico de Cultura sobre desafios socioeconómicos de hoje e economia solidária. Nasceu em Ilhavo em 1948, é economista, atualmente professor catedrático convidado na Universidade de Lusíada, ministro e secretário de Estado em vários governos portugueses, nas áreas das finanças, segurança social, do trabalho e do emprego. Desempenhou também múltiplos cargos em instituições, tendo sido nomeadamente vice-governador do Banco de Portugal, administrador nas áreas da banca e dos seguros, presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz e membro de órgãos sociais de várias instituições de solidariedade social. É uma forma muito sucinta de apresentar o nosso convidado. Na quinta-feira integrou uma mesa redonda sobre desafios socioeconómicos de hoje. Na sexta-feira abordou a economia solidária numa conferência a solo. Boa tarde, obrigada por estar connosco. Num mundo cada vez mais desigual, quais são os maiores desafios socioeconómicos portugueses da atualidade? Boa tarde, é um gosto estar a falar convosco. De facto, a questão dos desafios socioeconómicos, que foi o tema da mesa redonda de quinta-feira passada, nesse diálogo que foi muito interessante com as pessoas, eu procurei sintetizar aquilo que, tendo eu que escolher, selecionaria como os temas mais importantes até do ponto de vista geracional. E o primeiro de todos, para mim, é o desafio de termos uma economia que seja humana, ou seja, uma economia ao serviço da pessoa, ao serviço das comunidades. Porque a economia é um meio, não é um fim. Aliás, a própria origem etimológica da palavra economia vem do grego oikos nomia, que quer dizer administração do lar, administração da casa. E o que é certo é que hoje, cada vez mais, com os avanços tecnológicos realmente poderosíssimos e importantíssimos, acontece que os próprios meios tendem-se a transformar em fins.
Ou seja, a técnica, que é um instrumento, ou que deve ser um instrumento ao serviço das pessoas, está ela própria a transformar-se como uma finalidade última. E, portanto, este é um ponto importante. Ou seja, a economia está ao serviço da pessoa. Tudo o resto deveria ser, enfim, de algum modo considerado um pouco ao lado, porque, no fundo, isso revela até, se pudermos avançar para outra consideração neste campo, a diferença entre crescimento e desenvolvimento. Normalmente, à palavra crescimento, nós acrescentamos o adjetivo económico, crescimento económico. Mas o desenvolvimento é mais do que o crescimento. Até pode haver crescimento e não haver desenvolvimento humano. Normalmente a palavra que se junta ao desenvolvimento é humano. Quer dizer que o desenvolvimento é muito mais do que o crescimento. Normalmente precisa do crescimento da economia. Mas há aspectos, como por exemplo, combater as assimetrias, combater as desigualdades, dar sentido de vida no trabalho às pessoas, ter bons índices de saúde e de educação, esses são mais do desenvolvimento humano do que apenas de crescimento económico. Isto foi um ponto que eu considerei que, de facto, é um elemento importante, até porque neste momento está a ser muito contrariado, não é? Nós vemos, o Papa Francisco dizia que esta economia, por vezes, mata. É verdade. Mata no sentido de diminuir a ideia do trabalho e a ideia dos vários intervenientes na economia ao serviço do desenvolvimento da própria pessoa. Outro aspecto que eu referi tem a ver com a questão da demografia. É uma questão fundamental, porque hoje nós estamos confrontados com uma demografia que é constituída normalmente por uma boa notícia e por uma má notícia. A boa notícia é que vivemos cada vez mais tempo. A má notícia é que nascem cada vez menos crianças em Portugal. Ora, isso gera um desequilíbrio, que é um desequilíbrio que tem consequências a nível da proteção das pessoas, da saúde, das pensões e outras áreas. E, portanto, importa a este nível demográfico considerar como prioritária a questão de mais nascimentos e considerar como absolutamente também prioritária a proteção dos mais velhos. Quanto à questão da velhice, não posso deixar de referir, como aliás o fiz na mesa redonda e depois também na outra intervenção, que a velhice hoje é desconsiderada, é descentrada. Antes a velhice era uma dignidade, agora é um peso, é um fardo. Para muita gente e para muitas sociedades intermédias, digamos assim. Só para dar um exemplo, não é? Há 50 anos havia pouco mais de 100 mil pessoas com mais de 65 anos a viver sozinhas. Hoje estamos perto das 600 mil. Em cada dia que passa, neste dia em que nós estamos hoje, em média cerca de 30 pessoas idosas passaram a viver em condições isoladas. Ora, isto é um drama, é uma forma de pobreza, não pobreza muitas vezes que se junta à pobreza de rendimentos e à pobreza de relações, que é um grande desafio que as sociedades contemporâneas têm para considerar nos próximos tempos e que apela a uma solidariedade intergeracional que por vezes não é direcionada nesse sentido. Depois, entre vários temas, escolhi um terceiro, também não tempo era escasso, e tive que selecionar 3 pontos que me pareceram importantes. E o terceiro desafio é a questão de que, aliás, pouca gente fala, mas que é a questão crucial para um país e para uma região, que é a questão da poupança. O que é que eu quero dizer com isto? Nós, os economistas, há um ponto que é absolutamente claro, não é? Se não houver poupança, não há investimento. Se não houver investimento, não há crescimento. Se não houver crescimento, não há desenvolvimento humano.
a não ser que haja endividamento externo. E isso tem limites, como sabe. Então, o que é que hoje temos? Temos que a poupança é praticamente desprezada. Por um lado, as políticas públicas não estimulam o aforro, a poupança das famílias, das pessoas, porque tem pesados impostos sobre as poupanças, que estão sempre a aumentar, as taxas e os impostos nesse domínio, e porque, repare, hoje em dia até temos este absurdo de as pessoas que têm, ainda que pequenos montantes na banca, em depósitos, em aplicações conservadoras, digamos assim, não têm taxas de juros, não rendem nada. Pelo contrário, às vezes ter dinheiro no banco significa que fica com menos ao fim do mês, porque há comissões, há taxas e não há juros. E até temos esse absurdo, que é, em algumas circunstâncias, pessoas que devem dinheiro ao banco, por exemplo, por causa de um empréstimo à habitação, que, em vez de pagar, recebem juros. Ora, isto é o pior sinal, é um contrassenso que se pode dar às gerações, em particular às gerações mais novas. A ideia da poupança é completamente ferida pela circunstância de hoje vivemos cada vez mais um tempo de consumismo exacerbado, onde é preciso, é necessário dizer aos novos, às crianças, aos mais jovens, que poupar não é deixar de consumir, é consumir mais tarde. E, sobretudo, consumir mais tarde, tendo em vista as próximas gerações e dificuldades que surjam. E, nesse sentido, é um grande desafio também que se põe às sociedades, no mundo consumista, subjetivista e individualista, onde as pessoas pensam que podem ter tudo ao mesmo tempo, podem escolher tudo ao mesmo tempo. Não, não é verdade. Uma escolha significa sempre uma opção, mas também uma renúncia. E nós temos que estar educados todos na ideia de que a renúncia, no sentido de proteger o futuro, o nosso e dos nossos filhos e netos, é também um elemento para o tal desafio socioeconómico, social e económico e, portanto, humano que se nos coloca. António Bagão Félix está afastado da cena política pura e dura, mas continua a fazer conferências, continua a escrever. O que é que o move depois de tantos anos debaixo do foco mediático? Olha, move-me, em primeiro lugar, a ideia de, enquanto puder e souber, procurar contribuir, ainda que modestamente, para a reflexão, para dar o meu contributo como pessoa interessada nesses temas e que, com erros, com coisas bem feitas, com coisas mal feitas, teve experiências diversas e que me enriqueceram e que eu posso partilhar com as outras pessoas. Eu acho que isto para mim é tão mais interessante quanto hoje vejo na sociedade a pouca apetência para refletir sobre os problemas, não são os problemas de hoje, os problemas de amanhã. Muita gente vive apenas na preocupação do dia que passa. Amanhã ser como for. Isso é mau. E, por outro lado, hoje nota-se muito que mediaticamente eu digo apenas, não apenas na comunicação social formal, mas nas diversas redes de comunicação, através de redes sociais, etc., que as pessoas não estão muito predispostas a aprofundar as questões. Não é? É tudo pela rama, é tudo muito rápido, é tudo muito efêmero. Permita-me uma imagem que é, hoje vivemos não é apenas aqui em Portugal, mas as cidades contemporâneas têm tendência para viver numa sociedade de micro-ondas, de fraldas e de analgésicos. O que é que eu quero dizer com isto? Micro-ondas porque tudo é rápido, instantâneo, não se aprofunda nada. De fraldas porque tudo é descartável. Onde se fala de uma coisa, mas amanhã já se fala de outra e esqueceu-se. Deixou de haver memória. Deixou de haver a aprendizagem da experiência e da memória. E depois uma cidade de analgésicos que não suporta a dor, que não suporta a renúncia, que
ideia de, às vezes até, de decisões mais dolorosas. Não. É uma sociedade que exalta o que é novo, o que é fácil, o que é descartável, o que é rápido, o que é fugaz, o que é efêmero. E há uma coisa que a vida me tem ensinado, é que normalmente aquilo que nós achamos que é urgente, e normalmente as coisas que nós achamos que são urgentes não têm urgência nenhuma, é verdade, mas aquilo que é urgente não tem grande importância. E aquilo que é importante não tem urgência, precisa de ser aprofundado. É esse contributo, modestamente, quando pedem, quando necessitam, que eu continuo a procurar dar. Além do mais, permita-me esta abordagem mais intimista, porque eu, neste momento, na fase da minha vida, já não ando tanto à procura de respostas, mas ando mais à procura de perguntas. Porque o que nós hoje temos, nós temos muitas respostas, as tecnologias dão respostas rápidas, imediatas, notáveis, mas muitas vezes acho que já não sabemos fazer as nossas perguntas, as perguntas fundamentais do nosso viver, não é? Em casa, na sociedade, na escola, na universidade, nos governos. Nós precisamos de reencontrar as perguntas certas para o futuro. No fundo, eu procuro, à minha maneira, de algum modo, visualizar a ideia da esperança. O que é para mim a esperança? A esperança é a virtude de procurar o futuro. A doutrina social da Igreja, não sendo um programa de governo, é um programa político que poderia servir para trilharmos caminho. A Igreja chegou tarde às questões sociais ou não estamos a fazer-nos entender? Nós, Igreja. Bem, a doutrina social da Igreja é um património fundamental para os católicos, mas para toda a humanidade. Verdadeiramente, não é a doutrina social da Igreja, não faz parte da política e muito menos da ideologia. Faz parte da teologia moral. Ou seja, procura indicar caminhos, reflexões e procura balizar-nos nas nossas atitudes enquanto pessoas, enquanto membros de sociedades intermédias, sejam elas estaduais, regionais, autárquicas, empresariais, académicas, etc. Eu acho que a doutrina social da Igreja, e digo isto com toda a convicção e sinceridade, é um notável acervo de reflexões e de caminhos para o futuro. Ela foi iniciada com a encíclica Rerum Novarum, no século XIX, na altura com a grande questão social, que era a classe operária e a sua exploração em situações muitas vezes indignas e muito pouco humanas, e depois ao longo da história tem-nos dado e fornecido elementos estruturantes para a nossa ação, desde logo como católicos. A doutrina social da Igreja assenta em 3 ou 4 princípios absolutamente fundamentais. Primeiro, centralidade e dignidade da pessoa humana. Este é o ponto fundamental. Tudo se deve mover em nome da dignidade que não é adquirida, que é inata da pessoa. Desse grande princípio decorre um outro que é a destinação, o destino universal dos bens. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que mesmo bens privados têm uma função social. E, portanto, devem ter essa limitação. No sentido em que eu posso ter um bem, uma casa, um carro, seja o que for, ele é meu, mas ele desempenha também uma função na sociedade. E por isso diz a Igreja que sobre qualquer bem, seja qual for a sua natureza, impende sempre uma hipoteca social. É uma expressão usada na própria doutrina social da Igreja. Um terceiro ponto que eu acho basilar e que tantas vezes é maltratado é o princípio da subsidiariedade. É uma expressão um pouco
um pouco, não direi estranha, mas difícil de entender. Mas o que é a subsidiariedade, que aliás foi lançada na encíclica 40º ano e foi definida como nunca foi definida antes. É, no fundo, dizer o seguinte: nós não devemos subir ao patamar seguinte ou superior da organização social se melhor pudermos resolver o problema numa organização mais baixa, em nome da humanização, da personalização e da eficácia. Ou seja, eu não devo apelar à autarquia, não devo apelar ao Estado, se eu posso resolver um determinado problema na minha casa, na minha empresa. E isso muitas vezes nós apelamos rapidamente a estruturas superiores e, portanto, acabamos muitas vezes por ter um Estado que é demasiado grande para coisas pequenas e um Estado que é demasiado exíguo para as coisas importantes. Mesmo ao nível social, falando, por exemplo, da velhice, a questão dos lares, que são instituições importantes, que prestam serviço indiscutível para pessoas que não têm outra alternativa. Mas digo eu, não têm outra alternativa. Se eu puder ter os meus pais, infelizmente já não estão cá, mas quer dizer, estou a falar em abstrato, se eu puder ter os meus pais junto de mim, é melhor do que tê-los numa instituição social. A não ser que não possa. E, portanto, aí há um facilitismo que altera este princípio básico da organização da sociedade, que é o princípio da subsidiariedade. E, finalmente, a doutrina social da Igreja, em particular agora, tão modo muito forte de João Paulo II, também Bento XVI e agora o Papa Francisco, é a da opção preferencial pelos pobres. Pobres não no sentido apenas monetário, de rendimentos, mas pelos pobres de relação, pelos pobres que vivem, que sofrem a solidão, pelos mais velhos, pelos doentes, ou seja, pelos últimos, se quisermos, a expressão últimos na escala social, aqueles que são menos protegidos ou que são mais desfavorecidos. Ou seja, se quiserem até ligando com a primeira pergunta que me fez, a medida moral de qualquer economia é o modo como trata os seus últimos. Os pobres, os velhos, os doentes, os desempregados, aí é que se mede verdadeiramente a profundidade das políticas económicas. O Papa Francisco aponta na direção de uma ecologia integral. Concorda que é esse o caminho? Sim, aliás, o Papa João Paulo II já falava, foi aliás o primeiro, creio eu, que introduziu uma expressão muito interessante, falava em ecologia humana. Não apenas ambiental, mas humana. Nós também precisamos de uma ecologia entre nós, não é? Uma ética, uma ética que não seja descartável, mas que seja valorizada, uma exemplaridade como forma suprema da autoridade. Porque só há autoridade, não é pelos cargos que as pessoas desempenham, não é por ser de uma pessoa ou por relações de sangue, não é por eu ser pai que tenho autoridade ou avô sobre as minhas filhas e as minhas netas. Essa autoridade é formal, mas o que vale mais é a do exemplo. Portanto, é a autoridade adquirida pelo exemplo. E, portanto, esta é a primeira ideia, a ecologia humana. Hoje vivemos, como o Papa Francisco chamou bem a atenção na sua encíclica, na sua primeira e até agora única encíclica, a ideia da irmã terra. Nós ouvimos os gemidos da terra e deixámos que o planeta chegasse a uma situação que é uma situação quase egoísta, não é? Em termos geracionais. Nós queremos viver bem agora, desprotegendo aqueles que viverão amanhã. Lá está, é sempre a ideia do curto prazo, sempre a ideia do imediato. E agora estamos a ver as consequências das dificuldades que estamos a criar no próprio planeta. Portanto, a ecologia integral, se quiser, utilizando a expressão da Caritas in Veritate de Bento XVI, uma ecologia e um desenvolvimento integral, que seja pluridimensional, que seja de todos para todos, que tenha todas as vertentes, a ambiental, a cultural, a social, a económica, a ética, é absolutamente decisivo. Neste momento, as pessoas, em geral,
para a questão ambiental, ecológica, mas temos que passar das palavras aos atos. Continua a haver muita... tudo se mexe a passo de caracol, mesmo perante evidências, e eu acho que é talvez não, é mesmo o grande desafio que temos nesta nossa vida no planeta Terra. E ainda assim, algumas sociedades, quando são chamadas a votar, optam pelo populismo na extrema-direita. Como é que vê fenómenos como o Bolsonaro ou como Trump? Ou como Johnson. Bem, os populismos há de extrema-direita e há de extrema-esquerda. Temos vários exemplos também. O populismo é uma tentação hoje em dia. E não é só nas extremas, também é nas não extremas. Não? O populismo é uma tentação porque, através de meios bastante eficazes e poderosos de comunicação entre as pessoas, particularmente as redes sociais e outras formas alucinantes de transmissão, não é? Há uma tendência para cultivar frases, cultivar simplismos redutores, mas que são sedutores ao mesmo tempo, e isso é um ponto que deve preocupar as pessoas e que não é fácil de combater. Mas, obviamente, que para as pessoas de bom senso e que olham para a política como uma prossecução do bem comum, é absolutamente fundamental. Quando refere a questão desses políticos, referiu-me dois, Bolsonaro e Boris Johnson, são bem diferentes, na minha opinião. Eu falei em Bolsonaro e Trump. Trump, peço desculpa. Johnson pode-se considerar uma pessoa, Boris Johnson, uma pessoa estranha, um pouco artificial, mas é uma pessoa culta, uma pessoa... Sim, ainda assim está distante destes patamares. Exatamente. Lá está, Trump e Bolsonaro são produto dessas novas formas de comunicação exploradas até ao limite, mas, atenção, também resultam de erros e de formas levianas de gestão de poder e de corrupção daqueles que estavam antes, muitas vezes, não é? Portanto, o que é que gera os populismos? O que gera os populismos? O simplismo aparentemente sedutor do populismo é que o mainstream, isto é, a representação de forças políticas e sociais que têm governado na generalidade dos países, tem conduzido a políticas ineficientes, têm promovido a desigualdade, às vezes, em vez de produzirem riqueza, produzem ricos, aumenta a distância entre ricos e pobres, a desconsideração de determinados grupos sociais mais desfavorecidos, no fenómeno brutal e endémico da corrupção. Evidentemente que estão a abrir a porta a fenómenos que são indesejáveis do tal simplismo, do populismo, que numa primeira fase, que é a fase da tomada do poder, é sempre apelativo para muita gente. E essa é uma questão que importa. Quem diz populismo diz nacionalismos, não é? Também há uma forte corrente de nacionalismos ao que importa estar atentos e combatermos, não é? Mas para isso, volto àquela velha questão, só se combatem males com uma exemplaridade contagiante. Não se combatem males com outras perversidades, com outras formas de corrupção, de nepotismo e que as pessoas também não consideram, pelo contrário, percebem que são outros elementos de outra natureza, mas que também não fazem bem às sociedades. Como é que podemos evangelizar nos tempos que correm quando o sinal que damos é de constante divisão? É uma boa questão. Eu acho que o fundamental é, cada um à sua maneira, procurar contribuir para a exemplaridade, na linguagem religiosa e católica se chama santidade. Cada um pode ter uma pequena parte de santidade, de heroicidade num mundo difícil,
mas também darmos o nosso testemunho, o nosso serviço, a palavra, não termos medo. Porque hoje, eu noto isso na cidade urbana, não é? Ser católico é quase um handicap, é quase uma desvantagem. Não, nós temos que ser, não direi corajosos, porque não é preciso ter coragem, mas ter abertura de espírito, mas também frontalidade, não nos deixarmos vencer pela linguagem politicamente correta, que constrói conceitos de uma maneira quase epidérmica e que depois ficam como dados adquiridos, e procurarmos, de facto, divisões há, porque nós somos todos homens e mulheres, sejamos o povo de Deus, somos pecadores também, mas é ter consciência que o desafio é enorme, mas também no tempo, está escrito no Evangelho segundo São Mateus, que Cristo disse que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. É capaz de ser, mas foi assim que se iniciou a cristandade e ela perdura ao longo dos tempos. Importa, sobretudo, que ser cristão não seja apenas uma forma de rito, uma forma formal de passo plenasmo, de ir à missa, de rezar, mas sobretudo através do seu exemplo, do seu serviço, do seu testemunho, da sua palavra, cada um no seu microespaço, como é o meu ou como é de outras pessoas, tentar, de algum modo, dar esse testemunho, esse contágio às pessoas, para percebermos que o Evangelho continua a ser a expressão mais contemporânea e mais atual do guia para as nossas vidas. António Bagão Félix, obrigada por ter estado connosco neste Igreja Açores. Obrigada também pelo seu testemunho nestas jornadas sobre desafios socioeconómicos de hoje aqui para a região. Obrigada e sempre que estiver disponível, os microfones do Igreja Açores estão à sua disposição. Obrigada. Muito obrigado. Boa tarde, obrigado. O Igreja Açores regressa na próxima semana com mais um convidado especial e com mais atualidade da Diocese de Angra. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.